Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje a Prof está aqui para a gente começar a trabalhar sobre um assunto bastante importante. Há uns dias atrás, nós trabalhamos muito sobre animais, vocês devem lembrar disso, não é? Hoje, nós estaremos iniciando o nosso estudo sobre as plantas. E eu quero compartilhar com vocês a introdução dessa nossa nova conversa, tá? E plantas tem tudo a ver com animais, não tem? Nós e os animais não dependemos das plantas para vivermos e elas também acabam dependendo de nós para sobreviver, viver dentro do meio onde elas estão, do meio ambiente, não é? Então vamos começar o nosso assunto hoje através de uma aula no Meet. Ok? Então vamos lá. A Prof vai compartilhar uma tela com vocês, tá? E aí nós vamos poder iniciar a nossa conversa sobre esse conteúdo tão interessante. Olha só, tá? Não sei se vocês estão enxergando, mas a Prof trouxe para vocês aí, olha só que imagem bonita. Né? Uma imagem muito bonita. E olha o que diz lá em cima no texto: centenas de milhares de espécies de plantas vivem na Terra. Se vocês olharem em torno da casa de vocês, principalmente quem mora no interior, vai perceber quantas espécies, quantos tipos diferentes de plantas existem ao nosso redor. Algumas são tão pequenas que a gente mal consegue ver. E outras são imensas, gigantescas, né? Como as árvores, muitas vezes, das matas, não é? E que alcançam alturas de edifícios enormes, não é? Então, é muito bonito de ver que a diversidade entre as plantas é muito grande e cada uma tem a sua importância, tá? Essas plantas, sejam elas pequenas ou grandes, elas precisam de luz, do sol, de preferência, tá? Ou pelo menos uma claridade, água e ar para poder crescer, não é verdade? Elas não são capazes de se locomoverem como os animais, como nós, tá? Mas elas também têm células. Nosso corpinho é formado por pequenas partezinhas chamadas células, tá? E as plantas também têm células. E tem uma partezinha aí, tá? Dentro dessa célula, que é uma parte mais durinha, assim. E nós chamamos ela de celulose. E é uma palavrinha que a gente provavelmente já tenha ouvido em algum outro momento. Essa celulose, ela é muitas vezes usada para fabricar uma série de produtos aí. Mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais adiante, tá? As plantas, elas são capazes de uma quase mágica. Elas produzem o seu próprio alimento, quer dizer, a sua própria comidinha. Elas mesmas que produzem. Por exemplo, nós não produzimos. O nosso corpo não produz. A gente precisa plantar, a gente precisa de um animal para a gente comer. Às vezes a gente carneia um terneiro, uma vaca, para poder, uma galinha, para poder comer essa carne. Né? As plantas não. As plantas, elas produzem, através da fotossíntese, o seu próprio alimento. Por isso que elas precisam tanto da energia do sol, muito da energia do sol. Tem que sempre ter a presença de água, ela sempre tem que ter a sede dela, né? Que ela também tem sede como nós. Ela precisa estar sanada. E também precisa de um gás muito famoso, que está saindo pela minha boquinha agora, e pela boca de vocês quando vocês respiram. Nós colocamos o oxigênio para dentro do nariz, o oxigênio entra nos nossos pulmões, e ele sai pela boca. E esse gás que está saindo pela boca agora, as plantas captam isso para que elas consigam também fazer o processo da produção da sua alimentação, tá? Bom, pessoal, para começar a nossa conversa, eu acho que já deu para a gente ter uma noção do que a gente vai ver pela frente, não é? Então, o que a Prof vai desafiar vocês? Eu quero que vocês procurem saber um pouquinho mais sobre fotossíntese, como ela acontece, tá? E na próxima aula que a gente tiver, vocês tragam isso como se fosse um tema,
tá? Para vocês fazerem, pode ser verbal, não precisa ser escrito, mas pesquisem, assistam vídeos, tentem entender como o processo da fotossíntese acontece para que a planta se mantenha bem alimentada. Tá ok? Então, desafio lançado e a gente se fala na próxima aula, tá? Tchau, tchau para vocês. Até mais, tá? A gente vê na próxima aula. Tchau, tchau.